Olá pessoal, tudo bem? Bom, aqui é o professor Sarginei e a ideia hoje aqui é mostrar para vocês aqui a ferramenta do Google Forms, mas aí com foco em gerar provas, né, para nos auxiliar aí nessa reta final aí do bimestre, né, e deixar as coisas mais leves para o nosso lado. Para isso, o que que a gente precisa? Entra aqui no Google Chrome, venho aqui onde está a sua foto, mudo aqui para o nosso e-mail institucional. Nesse momento aqui, o Google pega o nosso perfil, venho aqui do lado direito superior, clico em Drive, vou clicar aqui em pasta, e aqui é uma primeira recomendação. Né? Em vez de ficar jogando vários arquivos, vamos supor que trabalhamos em várias escolas, então eu venho aqui em novo, nova pasta, e aqui eu coloco o nome da escola que eu estou trabalhando. Então aqui ó, a escola e o nome dela. Mando criar. Então, neste momento, eu tenho aqui pessoal, pastas. Eu tenho o Simeone, a pastinha de provas, o Zenai de provas. E aqui, ó, eu criei, mas eu queria também que nessa pasta de escola fosse provas. Então eu venho aqui em renomear e venho aqui espaço e escrevo provas. Ok, pronto, a pasta tá bonita aqui, ó. O que que eu posso estar fazendo dentro dessas provas? Eu crio uma outra pasta bimestre, né? Coloco lá os 4 bimestres, ou eu crio a pasta atividades. Aí a organização depende de cada colega, né? Eu vou deixar aqui no mesmo, na raiz mesmo, só para gente ganhar um pouquinho de tempo, mas fica aí a sugestão que quanto mais organizado for, melhor. Bom, neste momento eu tô com a minha pasta criada. Vamos então ao criar o nosso formulário. Então eu venho aqui, ó, formulário em branco. Ele cria aqui um formulário em branco para nós. Uma outra sugestão aqui, ó, é você criar um outro arquivo para facilitar a nossa vida, né? Aqui eu deixei essa parte de cima aqui, que é o quê? Qual é a nossa turma? Então, primeiro XX, onde o XX entenda a turma, primeiro A, B, C, terceiro D e assim por diante. Estou dando um exemplo de educação financeira, mas pode ser matemática, artes, qual for a matéria em si. Estou focando aqui no primeiro bimestre de 2024. Embaixo aqui eu coloquei mais algumas informações, como o período aqui do primeiro bimestre, né? O professor aqui, o seu nome. E aqui embaixo a escola que está ministrando aulas. Por que isso? Vou voltar aqui o arquivo para o outro monitor, porque fica muito mais fácil, né? Então eu vou vir aqui, ó, por exemplo, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Então aqui eu tenho, por exemplo, vamos supor que é o meu primeiro D. Venho aqui, primeiro D, coloco, estou colocando como educação financeira. Ajusto aqui o que eu acabei pegando a mais lá na hora de fazer a cópia. Venho para a segunda parte aqui da minha descrição do formulário. Eu vou copiar. Vamos colar. Então tá aqui, ó. Primeiro bimestre. Aqui você vai colocar onde está o XX, o seu nome. Aqui é a escola. Praticamente
o cabeçalho está montado. O nome do formulário, geralmente ele pega lá o que está no início. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ajustar aqui em cima, para ficar bonitão aqui, ó. Primeiro D, Educação Financeira, a matéria. Primeiro bimestre de 2000. Isso aqui é o nome do arquivo que a gente está criando, que vai ser o arquivo de prova do primeiro D de Educação Financeira, né? Então, o que que a gente vem agora fazer aqui, ó? Vou pedir aqui o nome, dois pontos, vou deixar em negrito, resposta curta para colocar o nome aqui, vou dar um mais aqui. Eu venho aqui, por exemplo, vou colocar turma e já eu explico. Mas professor, você já não nomeou lá a turma como primeiro D? Sim, nomeei. Mas sempre tem uns gatos perdidos, né? Ó, vou só colocar de novo aqui, ó, 1D. Mas professor, eu poderia criar um formulário padrão aqui, e aqui em turma eu coloco todas as minhas classes onde eu fico só com um único formulário? Sim, pode. Mas o que que acontece aqui? A experiência que eu tive, infelizmente alguns alunos conseguem se perder na hora de selecionar a sua turma. Com isso vai te dar um pouquinho de trabalho, porque no final a ideia é a gente pedir para o Google criar uma planilha. Imagina se esse nosso aluno preencheu errado aqui a turma. Então você vai perder um tempo procurando e nesse caso aqui fica bem difícil a pessoa errar, né? Pelo menos uma única alternativa, ele só vai colocar aqui, ó, assinalar o primeiro D e segue a vida. Bom, isso aqui não tem novidade nenhuma, é um Google Forms, está todo mundo já aí bem inteirado como criar aí as suas pesquisas, as suas estatísticas. Agora vamos aqui ao pulo do gato. Eu vou aqui em configurações, vou falar para ele, ó, muda aqui. Opa, desculpa, vou vir aqui em perguntas. Tá bonitão. Nome. Vou criar mais uma aqui, tá? Por quê? É a partir daqui que eu quero que comece as minhas perguntas. Em cima vai ficar tipo um cabeçalho. Vou aqui em configurações, muda para mim, por gentileza. Aqui eu tenho algumas configurações padrões que eu não vou mudar. Mesmo aqui tendo a pontuação, eu posso ajustar lá também pelo formulário. Vou aqui em perguntas. Reparem que em cima tá normalzão aqui, ó. E aqui começa, vamos supor aqui, como eu estou em educação financeira, eu vou pôr aqui um ponto, minha primeira pergunta. Vamos vir aqui, ó. Tá apanhando do teclado. Qual o conceito de receita fixa? Vou deixar tudo isso aqui em negrito. Múltipla escolha. E aqui o que eu vou fazer? Alternativa A. Ponto, espaço. Coloco a pergunta. Vem aqui na alternativa B. Ponto, espaço. Coloco também pergunta, não, a resposta. Tem uma resposta aqui em B. E assim por diante. Coloco as alternativas. O que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui em respostas corretas. Repara que ele abre aqui uma seção onde eu vou falar que a minha resposta correta é a B. Vou clicar aqui no feedback. E aqui o que acontece? Quando for correta, eu vou fazer assim, ó.
Resposta correta, 2 pontos, e eu vou colocar a alternativa, que é a B, correto? Aí aqui, geralmente, o que eu faço? Eu coloco de novo a resposta. Antes disso, vamos... O aluno acertou, não acertou? Vamos pôr aqui um parabéns. 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 Resposta correta B. Parabéns. Você acertou? E eu repito aqui a resposta. Aqui é um texto para a resposta correta. Aí o que acontece? A gente vem e fecha para... E se ele erra? Colar. Resposta correta, tiro o parabéns, você acertou. E mostro para ele aqui. Essa tela você pode até estar melhorando, né? Colocando mais informações, mas a priori, né, como exemplo, vou salvar aqui, ó. Veja, eu tenho aqui, então, a nossa... Vou vir aqui, eu vou clicar em resposta, eu vou tirar aqui a pontuação desse, porque eu não quero que pontue o nome, eu não quero que pontue também. Isso aqui é um cabeçalho, certo? Ó, repara que aqui em cima, ó, total de pontos, 1. Por quê? Porque eu fiz uma pergunta, ela vale 1 ponto. Aí o que você pode estar fazendo? Vou clicar aqui no mais, vou fazer a pergunta 2, e vou fazendo aqui a minha prova, correto? O que você pode estar fazendo também? Você pode, por exemplo, estar trabalhando com imagens. Tá vendo esse ícone aqui, ó, no meio da minha pergunta e da múltipla escolha? Se eu clicar aqui, ó, olha que legal. Ele pede para você fazer o upload. O que eu recomendo também? Se for trabalhar com figuras, cria uma pasta aí no seu computador. Por exemplo, ó, trouxe para cá dentro de matemática, coloquei algumas figuras que eu usei aqui no meu outro trabalho, vou levar aqui para cá e vamos supor que seria essa figura aqui que eu vou estar trabalhando. Ó, ele vai fazer um upload, pá. Olha que bonito. Eu vou vir aqui, eu vou fazer uma pergunta, né, referente à imagem que eu coloquei. Vou fazer as minhas opções, resposta correta, tal, tudo bonitão. E com isso, demonstro para você que existe a possibilidade de deixar aqui também o trabalho com imagens, né? Imagens, vídeos e assim por diante. Ok? Vou apagar aqui, ó, excluir, né? A ideia é só demonstrar aqui, ó, temos um formulário, né? Ele tem um nome bonitão aqui, tem as suas perguntas, vamos supor que fiz as 10. O que vai faltar fazer agora, ó? Eu vou aqui em respostas, eu venho aqui, clico nesse carinha aqui, ó, selecionar destino, e vou criar uma planilha, que aqui é o pulo do gato. Imagina uma classe de mais de 30 alunos, você tendo que aplicar isso manualmente, né? Vamos deixar a TI trabalhar para nós. Ó que bonito. Temos aqui, ó, vou clicar nesse olhinho aqui, ó. E ele mostra o nosso formulário, ó, tá vendo, ó? Vamos preencher aqui, ó. Preenchendo, bonito. Ó, onde tem um asterisco é obrigatório, eu vou mandar enviar. Ó, essa pergunta é obrigatória. Toda pergunta eu deixo, inclusive a parte de
Cabeçalho também é obrigatório. Ó, vou responder errado. A gente falou que era B, lembra? Vou mandar enviar. Fez, mandou. Vamos ver a pontuação. Tinha uma pergunta e eu tirei 0. Olha lá. Ele mostra que eu anotei errado. A resposta correta é a B. Beleza? Vou vir aqui. Agora aqui eu não encontrei ainda um jeito de forçar a uma única vez. Por quê? Vou fechar aqui, né? Pá. Vou fechar esse cara aqui também, que é a resposta. Tá vendo? Voltei aqui no formulário, vou chamar ele de novo, tá vendo? Vou lá de novo, ó. Peguei, vou chamar, preenchi, imaginei, primeiro D, vou pôr a resposta certa, ó, enviar. Viu? Se fizer mais de uma vez, ele aceita. Então, qual que é o importante? Avisar que o que vale é a primeira resposta. Ai, como assim, professor? Já te mostro. Vou ver a pontuação aqui, ó. Ó, se fosse 10 aqui, ó, eu teria a quantidade de acerto e o total de perguntas. Eu já tenho a minha pontuação. Ó, resposta correta. Parabéns, você acertou! Olha que legal. Você tem aqui o Google Forms trabalhando por você. Mas eu não entendi nada, professor. Como é que ele trabalhou? Ele só preencheu? Olha a mágica. Vou voltar aqui no formulário. Lembra que eu falei que o que vale é a primeira? Por quê? A pessoa fez 2 vezes. Vamos ver aqui? Vamos ver na planilha? Ó. O aluno Serginei preencheu 16 e 37, 17, depois ele fez de novo. Ele tirou 0 e depois tirou 10 nesse caso, né? Porque é uma só. Lembrando que a pontuação é você. Se fosse uma, eu colocaria que aquela pergunta valeria 10 pontos. Tá bom? Como eu falei que vale 1 ponto, ficou 1 de 1. Ok? Bom, nesse momento eu fecho esse vídeo que demonstrou o quê? Como trabalhar com o Google Forms, gerando uma prova, se organizando lá no Driver e colocando ele para corrigir a prova e demonstrar para o aluno. Beleza? A gente fecha por aqui e na próximo vídeo eu vou demonstrar para vocês como é que eu posso pegar esse formulário e colocar dentro do CMSP Web. Então, até a próxima, pessoal!